Vamos lá! Se você lidera pessoas ou está se preparando para isso, você já percebeu, nunca foi tão desafiador liderar como agora. A pressão por resultado continua alta, mas as equipes estão mais exigentes, mais sensíveis e muitas vezes no limite. É nesse cenário que surge uma pergunta muito importante: como equilibrar performance e saúde sem perder resultado? E é exatamente isso que a gente vai aprofundar na mesa redonda de liderança transformadora da ABERJ no dia 28 de abril, um encontro gratuito que já está no Simpla. E a Karina Show, que está aqui com a gente hoje, será uma das participantes dessa mesa. Ou seja, essa conversa de hoje é só para começar. E para iniciar esse debate com mais profundidade, eu tenho o prazer de receber uma especialista que vive esse tema na prática. Karina Show é Chief Happiness Officer, especialista em compliance comportamental, violência organizacional e gestão do estresse, criadora do videocast O Mundo do Trabalho Mudou e Agora, e da primeira coordenação geral de cultura de integridade do Brasil na Prefeitura do Rio, coautora de obras e artigos sobre assédio moral, saúde mental e qualidade de vida no trabalho. Tudo bom, Karina? Olá, Angélica, olá a todos que estão nos assistindo. Muito obrigada pelo convite. Comigo está tudo bem com você? Tudo ótimo, melhor ainda agora. Posso começar? Claro, sempre. Então, eu vou começar direto no ponto. Karina, hoje a gente fala muito em liderança humanizada, tem esse discurso, mas na prática o que a gente vê mais são os líderes pressionados, equipes sobrecarregadas e um ambiente cada vez mais desafiador. O que está dando errado na liderança hoje? Você já começa com aquelas suas perguntas de US$ 1 milhão, né? Então, assim, eu já posso começar com o desafio da gente achar essa resposta juntos, porque eu não diria necessariamente o que está dando errado agora, mas o que vem dando errado já há algum tempo. Quando a gente começa a analisar todos os ambientes, seja na administração pública ou na iniciativa privada, eu gosto sempre de falar nesses dois, porque, assim, a gente, quando fala de corporativo, a gente sempre pensa só em empresa, mas a gente está falando de todos os lugares que as pessoas habitam para poderem estar trabalhando. A gente sabe o quanto é difícil ser líder. Eu já estive em posição de gestão como executiva, tanto na iniciativa pública quanto na iniciativa privada, e eu sei que os desafios são todos os dias. Então, assim, desde quando a gente consegue administrar, contratar alguém pela sua hard skill, pela sua habilidade técnica, e na maioria das vezes essa pessoa ela é dispensada pela sua falta de habilidade socioemocional, relacional, que são as soft skills, a gente já começa a ter que aprender muitas novas coisas para poder lidar com as diferenças que existem num universo onde hoje o mercado de trabalho absorve as 5 gerações ao mesmo tempo. Então, a gente tem desde um profissional até um profissional que está entrando no mercado de trabalho, desde uma pessoa que muitas vezes ficou a vida inteira numa empresa, até aquele profissional que em 3 anos ele quer ser o dono da empresa ou quer estar numa posição de gestão. Então, se eu tivesse como te responder de forma bem objetiva o que pode estar dando errado, é muitas vezes a falta de habilidade socioemocional das pessoas, ou seja, o processo de autoconhecimento, o processo de autogestão e de autorresponsabilidade, eles contam muito na hora em que você vai se transformar numa liderança. Por que a gente fala se transformar numa liderança e não ser uma liderança? Porque a liderança é um espelhamento dos próximos, das pessoas mais próximas de você, né? Então, eu não posso colocar um crachá e dizer que eu sou líder, eu posso ter essa função do ponto de vista de organograma de instituição, mas a liderança propriamente dita, como a gente conhece, ela é o espelhamento das pessoas próximas a nós, então são as pessoas que vão nos reconhecer como liderança, e a liderança, como você bem disse, ela precisa ser transformadora, e eu cunho sempre um termo, desde muito tempo, agora já é mais comum, que é a liderança transformacional. E o que seria essa liderança transformacional? É você ter a humildade de que você não conhece tudo, que você não sabe de tudo e que você precisa dos seus pares para transformar a realidade organizacional no qual você está inserido. Entendo. E assim, existe um ponto em que a busca por resultado começa a comprometer a saúde mental das equipes? Como é que o líder vai perceber que ele já passou desse limite? Pô, excelente pergunta. A gente tem falado muito sobre a questão da saúde mental, né? 2024, a gente teve quase meio milhão de pessoas afastadas por questões relacionadas à saúde mental. 2025, os números subiram, foram para quase 600 mil pessoas, que é o que a gente chama de absenteísmo. Mas, sem dúvida, o líder ele precisa ter assim uma sensibilidade muito grande por ocupar esse lugar e entender que não é o todo, mas algumas coisas podem comprometer a saúde mental das pessoas que fazem parte das equipes ou dos times, enfim, as pessoas que trabalham com ele, né? A primeira delas é ter uma visão empática. Eu preciso saber como me posicionar, não é o que eu digo, é sempre o como. Então, quando eu falo, por exemplo, de violência organizacional, muitas vezes a pessoa pergunta assim, mas se alguém gritar comigo, e a gente já até falou sobre isso aqui na BERJ também, é uma questão de assédio, não é uma questão de assédio? A subjetividade do nosso dia a dia nas organizações
é que vai efetivamente dar esse limite para que a gente possa observar. E quando você traz essa questão da saúde mental, é muito importante a gente entender que antes de eu cuidar do outro, eu preciso cuidar de mim. Então, o avião, ele dá um comando muito interessante, que em caso de emergência, coloca primeiro a máscara em você, para depois colocar em outra pessoa e ajudar outra pessoa. Na saúde mental não pode ser diferente disso. Então, se você fala assim, como é que o líder percebe que ele passou do limite? Por óbvio que ele tem que ter um processo de autoconhecimento muito forte. Então, eu costumo dizer que antes de você ser uma liderança, você tem que se conhecer para conhecer o outro. Porque se você não tiver esse movimento, com certeza a sua equipe vai ter uma série de desafios a serem enfrentados, não só por você, mas para as pessoas que estão acima de você, inclusive. Então, hoje, a violência organizacional e a questão de saúde mental, elas estão muito enraizadas na questão comportamental, e sempre foi assim. Só que agora a gente já não tem mais tanto medo de falar sobre temas difíceis, que a gente possa ter uma vida relativamente mais fácil nas organizações, né, Angélica? É verdade. Então, já estamos falando de termos difíceis, vamos lá. Você acha que o líder está preparado emocionalmente para cuidar de pessoas, ou a gente ainda está promovendo as pessoas tecnicamente boas, mas despreparadas para liderar? Vou te falar da minha experiência como uma pessoa que já esteve do outro lado do balcão, liderando equipes, e hoje vou nas empresas e nas instituições públicas para falar sobre esse tema com treinamentos e com palestras. Infelizmente, nós ainda temos pessoas despreparadas ocupando cargos de liderança. Se não tivéssemos, não teríamos tantos desafios, não só com relação às questões de saúde mental, como questões de governança corporativa, por exemplo. Então, nós temos alguns cenários que nós ainda precisamos refinar para que tenhamos aí empresas e instituições públicas com resultados que sejam efetivos, eficazes e eficientes. A primeira delas é entender que, além da questão técnica, eu preciso trabalhar a questão comportamental. Muitas pessoas são promovidas sem ter o preparo técnico, mas também muitas pessoas são promovidas sem ter o preparo relacionado ao comportamento, que é um dos motivos pelos quais muitos são desligados. Então, a gente precisa trabalhar nessas duas frentes. Esse é um ponto. E um outro ponto que, para mim, é fundamental é o líder reconhecer a sua vulnerabilidade. A Brené Brown, que é uma autora que eu gosto muito, eu indico muito para os meus mentorados, o poder de reconhecer que você é vulnerável em relação a alguma coisa faz toda a diferença no resultado. Eu sempre indico até um livro dela que chama-se A Coragem para Liderar, que ela vai falar sobre trabalho duro, conversas difíceis e, consequentemente, resultados que sejam sustentáveis. Quer dizer, não é só um fato do ser humano por si só. Quando você lidera uma equipe, você responde não só por você, mas por um grupo, e não só por um grupo, por uma instituição. Então, se você não tiver clareza sobre todos esses elementos, a liderança vai ficar cada vez mais complexa. E é isso que a gente não quer, né, Angélica? Não. E assim, qual é o comportamento mais comum de um líder que acaba adoecendo a equipe até sem perceber? O comportamento mais comum é um comportamento assediador, que beira desde algo que seja mais, digamos, latente, ou seja, todo mundo observa que aquela pessoa tem um comportamento mais agressivo, não sabe lidar com o outro, não sabe lidar, às vezes, nem consigo, né? Aquela pessoa que olha no espelho e não se reconhece. Até o que eu chamo de comportamento assediador com riqueza e requinte de sofisticação, que são aquelas pessoas muito amáveis, muito queridas, muito próximas, mas que têm um comportamento violento e silente, que são os casos onde a gente tem mais dificuldade de comprovar, por exemplo, situações relacionadas ao assédio. Então, se você tem uma pessoa com um comportamento mais agressivo e não tem dentro da empresa uma rede de apoio, não tem dentro da instituição uma rede de apoio que indique que aquela pessoa precisa se tratar, procurar uma ajuda, um apoio, uma terapia, a gente já vai ter uma dificuldade. Nas empresas, além da dificuldade, a gente ainda tem um prejuízo. Então, veja, a gente não sabe hoje no Brasil mensurar quantas pessoas estão adoentadas, em adoecimento, dentro das instituições públicas ou privadas. Por quê? Porque muitas pessoas têm medo de dizerem que são doentes. Então, se a gente tem 600 mil pessoas afastadas no ano passado pelo INSS, pode ter absoluta convicção de que esse número, do ponto de vista de pessoas que ainda estão no ambiente de trabalho, mas que sofrem com essa violência, é muito maior. Sim, a gente está falando do líder que deixa doente, né? Mas e também se o líder perceber que a equipe dele está sobrecarregada, qual a primeira atitude concreta que ele deve tomar amanhã? E vamos além. Se ele perceber que a equipe está sobrecarregada, mas ele também está, eles têm muitas tarefas e não tem jeito, ele tem que resolver. O que que ele faz numa situação dessas? Isso é uma questão de governança, né? A gente costuma dizer sempre que com planejamento estratégico que seja bem feito, situações como essa, e aí a gente está falando até de um gerenciamento de tempo, elas tendem a acontecer, mas não de maneira corriqueira. Eu sempre falo
lugares onde eu tenho oportunidade de dialogar, quando você tem uma dificuldade em relação ao gerenciamento de tempo, as pessoas inevitavelmente vão ficar sobrecarregadas, que é aquela pessoa que leva o trabalho para casa, que é aquela pessoa que não consegue desenvolver atividade plena aos finais de semana, seja consigo, com a sua família, com seus amigos, ou seja, o processo necessário da desconexão. No Brasil, a gente tem discutido muito essa questão da desconexão, porque em países como a França, por exemplo, onde isso é muito respeitado, a Itália também, você se permite desconectar-se do seu ambiente de trabalho para que você não entre em pane. Nós, seres humanos, o nosso funcionamento é um funcionamento que ele se assemelha muito a uma máquina, mas ele tem algumas restrições. A máquina, por exemplo, você vai lá e a máquina quebrou, estragou, você compra outro. O ser humano, não. E aí, ao contrário do que muita gente fala, né? Ah, ninguém é substituível. Sem dúvida, ninguém é substituível, mas se você for pensar num gestor que não tem essa visão humanizada do processo, ele vai acreditar que aquelas pessoas ali podem ser substituídas a qualquer tempo e vai sobrecarregar mesmo. O grande fator de adoecimento hoje nas corporações é a falta de limite. Então, é aquele momento em que você recebe uma mensagem pelo seu telefone, na maioria das vezes particular, fora do horário. É o final de semana que no domingo você já começa a sentir aquela angústia que na segunda-feira você tem que voltar. Então, um planejamento estratégico que seja eficiente, que seja bem colaborativo, eu diria até, ou seja, as pessoas que fazem parte da equipe colaborando com sugestões, dialogando, trocando ideias, ele tende a minimizar muito esses efeitos colaterais que são causados muitas vezes, que são ocasionados por questões relacionadas à governança corporativa. Então, é muito importante a pessoa ter uma visão holística do processo. Então, ela tem que saber que a pessoa que está lá na ponta, ela também faz parte da equipe, mesmo que eu não saiba quem ela é. Empresas e instituições não se fazem sem pessoas. E pessoas adoentadas não conseguem trazer resultado. Eu sempre digo isso. Qual é a diferença entre um ambiente exigente e um ambiente tóxico? Onde que está essa linha ali? Um ambiente exigente é um ambiente onde você tem que cumprir suas tarefas. Na maioria das vezes, por exemplo, quando a gente vai verificar reconhecimento de assédio moral em especial, né? Porque o assédio sexual ele é criminalizado, então é mais, digamos, relativamente mais fácil de você administrar o reconhecimento. Mas o assédio moral que é mais difícil, é mais subjetivo, você tendo cumprimento de metas, tendo cumprimento de determinadas coisas que você precisa fazer dentro da empresa, e aí você está trazendo a palavra exigente, não significa necessariamente que você vai adoecer pessoas desde que você respeite o limite dessas pessoas. Um ambiente tóxico não vê limites em relação às pessoas, não respeita as pessoas. Então, é aquela pessoa que muitas vezes está adoentada, e eu já tive uma situação dessa próxima a mim, tá? Então, vou contar aqui uma coisa que é algo que já aconteceu próximo e posso dizer que é real. Da pessoa passar mal e informar na instituição que ela trabalhava, olha, eu estou passando mal, não estou me sentindo legal, hoje eu não consigo trabalhar, porque a pessoa estava lá vomitando, sei lá o quê, e a gestora chegar para a pessoa e falar assim, tá bom, você passa lá no pronto-socorro e pega um atestado para trazer amanhã, quer dizer, a pessoa nem perguntou se a pessoa estava bem, isso é um ambiente tóxico. Um ambiente tóxico, como o próprio nome diz, é algo que não propõe, que não predispõe, que não possibilita saúde das pessoas que fazem parte dele. Então, é aquele momento em que você começa a ter uma série de patologias, uma série de doenças, uma série de síndromes que ocasionam, muitas vezes, situações extremas, como a pessoa chegar a pensar em acabar com a própria vida. Então, a gente hoje vive um ambiente dentro das corporações, das instituições públicas, extremamente tóxico. Isso eu posso falar para você com muita tranquilidade, porque eu ando muito, escuto muita história, e a gente precisa mudar essa realidade, porque a gente já tem as novas gerações não querendo mais vivenciar o que nós vivemos na nossa geração. Então, não é que as novas gerações necessariamente não queiram trabalhar, elas não querem trabalhar como nós. Elas não querem ficarem doentes como nós ficamos, e principalmente que elas consigam ver a vida sendo o todo e o trabalho sendo parte dela. Perfeito. Então, é possível ter alta performance sem pressão ou essa é uma ilusão que o mercado criou? Excelente pergunta. Pressão existe em todos os lugares, desde você, muitas vezes, ali com compromissos, numa viagem de férias, você se colocar nesse movimento, até o ambiente de trabalho, vai ser diferente. A questão é como essa pressão se dá, como essa pressão é instituída. Porque a gente não pode, e aí você trouxe essa questão de como, se isso é uma ilusão que o mercado criou. A gente tem ambiente de trabalho que tem pressão, como é o caso do mercado financeiro. O mercado financeiro vive pressão 24 horas por dia, preocupado com a bolsa, preocupado se abriu, se não abriu, se Japão, se Londres, se Nova York, e outros trabalhos, outras profissões, outras carreiras que têm, digamos, um pouco menos de pressão. Eu não vou citar quais, mas são muitas,
onde você consegue se auto-administrar. A grande questão da pressão é o como, não é o que, é o como. Eu sempre vou dizer isso, sempre vou insistir nessa questão. Porque você pode, por exemplo, exigir daquele funcionário, da pessoa da sua equipe, que uma meta seja cumprida num determinado prazo, que muitas vezes é pequeno, mas você não vai cobrar dele que ele deu sangue a ponto de terminar o trabalho e ele vá para um hospital, por exemplo. E isso é muito comum, isso tem acontecido muito. Isso aí é uma coisa que a gente precisa repensar. Não existe trabalho perfeito, mas como eu tenho dito nos últimos anos, se você me perguntasse se é possível ser feliz no trabalho, logo quando eu comecei minha pesquisa na área de violência organizacional, eu diria que não. Hoje eu já considero que sim, tanto que eu me tornei uma Chief Happiness Officer. Então, existe esse limiar que a gente precisa deixar muito alinhado. A pressão, ela existe, mas eu volto a dizer, não é o que você pede, é o como, porque a gente não pode adoecer a pessoa a ponto dela não querer voltar no trabalho toda segunda-feira. E é, infelizmente, isso que tem acontecido em muitos lugares. Então, o que define de verdade uma liderança emocionalmente saudável nos dias de hoje? Uma liderança emocionalmente saudável é uma liderança que tem um processo de autoconhecimento muito forte, né? Então, a gente está falando aí em ser vulnerável, em ter essa coragem de ser vulnerável, de reconhecer os seus limites e saber que não sabe de tudo. Então, a humildade em não saber também faz toda a diferença para que ele possa promover um ambiente que, se a gente falar de um ambiente saudável e menos tóxico ou não tóxico, é proporcionar às pessoas da sua equipe a oportunidade de um ambiente com segurança psicológica, onde essas pessoas elas consigam se ver dentro do processo, falar o que elas pensam, ser quem são, com respeito, com limite, com responsabilidade, e que o todo também converse muito bem. Então, assim, segurança psicológica é um fator que, para a gente, hoje, analisando os ambientes, faz toda a diferença. Desde o movimento onde a pessoa consiga se posicionar, numa reunião, no bate-papo, numa conversa, seja com a liderança ou com seus pares, até mesmo a promoção da própria saúde mental, que é uma coisa que a gente já falou anteriormente. Se eu estou bem emocionalmente como líder, eu vou conseguir promover isso para os meus pares, né? E é tão importante a gente conseguir enxergar uma liderança que não seja aquela liderança fechada, aquela liderança que segure tudo e que de repente a gente se sinta até desconfortável de ser quem somos, né? Porque é aquela coisa que eu sempre falo, né? A liderança é o espelhamento. Então, se eu não vejo no outro a possibilidade de me sentir seguro em ser quem eu sou, talvez eu não consiga enxergar aquela pessoa como uma liderança, por mais que ela se coloque como líder. É importante essa convergência, é importante essa colaboração e é importante esse momento de reflexão, tanto de quem é líder, para entender os seus limites, como para quem é liderado, de entender-se seguro nesse processo. Perfeito, Karina. E acho assim, esse é exatamente o tipo de discussão que a gente vai aprofundar na mesa do dia 28 de abril. O que que você pretende provocar nas pessoas que estiverem lá? Dá um gostinho disso para atiçar aí a curiosidade. Eu sou uma pessoa extremamente provocadora. A gente já se conhece há muito tempo, a gente sabe disso. Mas por mais vezes que eu fale, eu aprendo mais com a plateia, aprendo mais com as pessoas do que necessariamente eu possa ter a pretensão de compartilhar uma novidade. Mas se a gente puder provocar as pessoas a pensar, é pensar em promoção de ambientes seguramente, psicologicamente trabalhados todos os dias na nossa vida. E a promoção de uma cultura de integridade ou da integridade que possa fazer também com que as boas práticas no ambiente de trabalho sejam não apenas para aquelas pessoas que porventura estejam conosco no evento, mas que elas possam compartilhar com outras pessoas que porventura não possam estar. Então a gente precisa fazer desses ambientes de discussão uma provocação diária para a gente conseguir construir o nosso caminho em prol do nosso Ikigai, que é uma coisa que eu vou falar lá no dia que todo mundo fica bem assustado, que nada mais é do que o motivo pelo qual a gente levanta da cama todos os dias, seja para a nossa vida pessoal ou para a nossa vida profissional, porque vida é vida e contempla tudo isso. Então, para quem está assistindo, vive esse desafio todos os dias, mais um pouquinho. Por que que você acha que vale a pena estar nesse encontro presencial? Vale a pena porque você não vai sair da mesma maneira que você entrou. Espaços como esse são espaços de reflexão, de provocação, de escuta e principalmente de diálogo. Então, a gente vai estar promovendo um ambiente seguro psicologicamente para que todos que estejam lá conosco possam levar para os seus legados, para suas casas, para a sua forma de liderar, novas proposições e maneiras muito mais saudáveis de lidar com os desafios que é estar no ambiente de trabalho. Então, eu, Karina Show, Chief Happiness Officer, junto com outros especialistas, estaremos aí aguardando vocês para que a gente possa construir um caminho para soluções sustentáveis dentro dos ambientes
a todo momento. Então, contem conosco que a gente espera vocês. E, Angélica, mais uma vez, muito obrigada a você, muito obrigada a Berge por esse convite, e eu estou super ansiosa para esse dia chegar, para a gente conseguir dialogar com todo mundo que estará lá conosco. Eu que agradeço, eu também estou doida para esse dia chegar. E você que está assistindo aí a gente, eu espero ver você nessa nossa mesa de liderança no dia 28. Corre para se inscrever no Simpla, o link vai estar aqui embaixo. As vagas são limitadas. E se esse conteúdo faz sentido para você, curte o canal, siga, acompanhe os próximos vídeos, que a gente está sempre trazendo esse tema e pessoas bacanas como a Karina. Até a próxima, pessoal! Tchau, tchau.